Olha só, vocês ainda estão aí, que loucura. Bom, então, vimos anteriormente, previously, vimos que nosso amigo Carnot eh, queria fazer a sua máquina ideal lá para servir de modelo às outras máquinas, certo? Eh, e aí o Carnot disse, ó, não tem como tudo virar trabalho, ou seja, não existe uma máquina que eu vou criar que eu vou ter uma eficiência 100%, né? Não tem como tudo que sai da fonte quente eu transformar em trabalho, né? E aí ele fez aquela analogia da caixa d'água, porque eu preciso da transição. Eu preciso que o calor vá da fonte quente para a fonte fria. Então essa energia vai ter que ir do quente para o frio, ou seja, ela vai se perder. E dessa transição é que eu vou tirar trabalho. Então, se não houver a transição, se eu tirar a parte fria ou tirar a parte quente, enfim, não tem fluidez, não tem coisa indo de uma coisa para outra e eu não tiro trabalho. Então, não existe trabalho, não existe 100%, não tem como tirar tudo. Tá, mas qual é o máximo que eu consigo tirar? Isso é que nós vamos ver agora, tá? Então, o trabalho ali, ó, qual é o máximo trabalho que podemos extrair desse processo? Que ciclo termodinâmico devemos ter, que caminho seguir, né, o caminho no diagrama PV, certo? Seguir para a maior eficiência possível, certo? O Carnot não pensava desse jeito porque o Carnot não tinha o diagrama PV ainda, ele não pensava desse jeito a termodinâmica dele, mas o Clapeyron depois vai pegar os escritos do Carnot e adaptar para o nosso ciclo, para o nosso diagrama PV, para a gente entender qual é o processo, certo? Então lá, ó, partindo de uma máquina ideal, tá? Uma máquina sem atrito, sem aquecimento das peças, sem tremelico, e que consegue fazer exatamente qualquer transformação. Então, a máquina do Carnot faz qualquer transformação perfeita. Se ela é uma isobárica, se ela fizer uma transformação isobárica, né, de pressão constante, vai ser perfeita a transformação, não vai ter perda nenhuma, vai seguir aquela reta direitinho, né? Então, seja uma transformação isotérmica, isobárica, isocórica, que é a isovolumétrica, né? Ou a adiabática, que é uma transformação sem perda de calor, a gente vai ver essas curvas adiabáticas, tá? A máquina de Carnot ela é perfeita e ela faz exatamente o processo que eu quero que faça, uma máquina ideal, tá? Vamos ver quanto trabalho a gente consegue tirar desse cara. Bom, e aí o Carnot vai pensando, então qual é o ciclo que eu tenho que fazer para tirar o trabalho, o máximo de trabalho? Então vai ser, né, qual é o caminho que eu vou seguir? Qual é o caminho que agora a gente adaptando para o diagrama PV, né? Então eu vou fazer o quê? Vou fazer um círculo, vou fazer um quadrado, vou fazer uma coisa louca assim, vou fazer um triângulo, vou fazer um Wrangles, né? Vou fazer um dito, Pokémon, assim, sei lá, tá? Então o que que nós vamos fazer? Primeira coisa, tá? Ahn, Então, de acordo com a primeira lei, lembrem lá da primeira lei, a primeira lei, né, que diz que acontece? O calor que um gás absorver, né, ele vai transformar esse calor ou em trabalho, ou seja, ou ele vai mover um êmbolo que esteja móvel ali, né, vai variar o seu volume, ou ele vai transformar isso numa variação de energia interna, né, vai aumentar a energia cinética das moléculas ali. As moléculas vão, né, quando eu aqueço um negócio, as moléculas vão ficar mais, vão se agitar mais, quando eu esfrio, elas se agitam menos, tá? Então, né, essa é a primeira lei. Então, de acordo com a primeira lei, uma transformação isotérmica converte todo o calor recebido em trabalho. Então, né, se eu tenho ali uma transformação isotérmica, né, isso não é um ciclo, né, isso não é um ciclo termodinâmico, não tem problema a gente converter tudo em trabalho, tá? Não estou falando de uma máquina aqui, estou falando de uma transformação isotérmica. Tá? Então, numa transformação isotérmica, todo calor é transformado em trabalho. Então, olha lá, não vai ter variação de energia interna, por quê? Porque se há uma isoterma, a temperatura não varia. E aí, se a gente olhar aqui a formulinha de como é que a gente calcula uh, a energia interna, né? Ela depende exclusivamente da temperatura. Lá. Isso aqui é o número de mol do gás, que é um gás que está contido ali, eu não vou variar o número de mols. Isso aqui, o R é a constante universal dos gases, né? Que pelo nome a gente sabe que ela é constante, né? Se ela é a constante universal dos gases, significa que ela não é a variante universal dos gases, tá? Ela não varia. Então, o número de mol não varia, o R não varia. Quem eu posso variar ou não para variar a energia interna é só a temperatura. Tá? Essa formulinha aqui, o Enem não vai cobrar de vocês, tá? Mas é só importante entender ela porque é ela que dá essa relação da energia interna com a temperatura. Então, se eu estou numa isoterma, eu também estou numa ah, sei lá, como é que a gente daria um nome aqui, né? Isoenergia interna, tá?
tá? Não tem variação de energia interna se eu não vario a temperatura, certo? Então, de acordo com a primeira lei, se não tem variação de energia interna, eu só vou ter calor durante o trabalho. E isso aí é ótimo, né? Foi o que o Carnot pensou. Pô, então se eu for por uma isoterma, se eu escolher como caminho uma isoterma, é exatamente o que eu quero. Eu quero maximizar o trabalho. Quanto mais trabalho eu conseguir fazer nessa porcaria, melhor para nós. Então, se eu tenho uma curva que eu consigo, né, uma curva ideal, que eu consigo não jogar, perder esse calor que eu estou tirando da fonte quente para variação de energia interna, se eu jogar tudo para trabalho, show. Essa é a curva que a gente tem que ir. Só que a gente tem que ir e tem que voltar depois, né? É um ciclo. Então, eu vou ir e voltar por isotermas. Então, foi o que o Carnot pensou. Olha lá. Portanto, para um ciclo ideal, que quer extrair o máximo de trabalho, o caminho é pelas isotermas. A isoterma é o nosso caminho. Beleza. Então, olha lá, as isotermas, né, que fazem esse caminho curvinho aqui no diagrama PV, né? Quanto mais longe ela estiver do início aqui, né, do 00, maior é a temperatura, né? Então aqui, ó, T2 tem uma temperatura maior que T1. Então, por exemplo, eu posso, né, vir por aqui e vir por aqui. Né? Se eu quero fazer um ciclo, ou seja, se eu preciso voltar para o ponto inicial, para que a máquina, né, volte para o começo, faça força de novo, receba trabalho, faça trabalho, receba trabalho, e fique girando eternamente, né, para que a máquina funcione no seu ciclo, eu preciso ir por um caminho e voltar por outro. E aí, então, beleza. Então, eu vou por uma isoterma e volto por uma isoterma. Eu vou por cima, volto por baixo, vou por baixo, volto por cima, tanto faz. O importante é ir pelas isotermas, porque é por elas que o trabalho é máximo. Show, tá? Bom, qual é o problema? Isso aqui não é um ciclo, né? Eu estou indo por aqui e aí não sei o que acontece aqui no meio e volto por aqui. Então, qual é o problema? O problema é a transição, trocar de uma isoterma para outra, né? O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma isovolumétrica, vou ir reto aqui, vou fazer uma isobárica, vou ir reto para cá, né? Vou fazer o quê? Qual é a curva que eu vou seguir agora? Vou fazer qualquer coisa aqui, fazer um Pikachu aqui e vir para cá, certo? O que eu tenho que fazer? Qual é a curva ideal para fechar esse ciclo, para ir da T2 para T1 e depois da T1 para T2. Tá? Então, esse pedaço, isotérmicas, show. Qual é o outro pedaço? São as transformações adiabáticas. As adiabáticas são as que não tem troca de calor, né? Permitem ajustar a temperatura sem perda de calor. Então, o que a gente tem que fazer num ciclo? A gente tem que ir de uma temperatura mais quente, né, para uma mais quente, para uma mais fria e depois voltar para uma mais quente. Né, e sair da T2 e para T1, voltar para T2. E para T2, para T1, voltar para T2. Então, eu fico no ciclo da mais quente para mais fria, da mais quente para mais fria. Bom, então eu tenho que resfriar o meu gás em algum momento, esquentar em algum momento, resfriar em algum momento. Né? E é o momento que eu vou trocar das isotermas, é esse. E o que o Carnot diz é, ó, o melhor jeito de trocar é sem perda de calor. Ou seja, não vou trocar calor com o ambiente de forma alguma, eu tenho uma máquina perfeita, né? Não vou trocar com o ambiente, eu não vou perder calor ou ganhar calor do ambiente de forma nenhuma, não vou, como se eu desligasse da minha fonte quente ou da minha fonte fria em algum momento, magicamente, porque é uma máquina perfeita. E aí eu vou conseguir expandir o meu gás só com a energia interna, só com a variação de energia interna do gás. Agora tem variação de energia interna, porque agora não é uma isoterma, né? Então, só que essa variação de energia interna, em vez de perder calor com ela ou ganhar calor com ela, eu vou transformar ela toda em trabalho, certo? Então agora o calor é zero, né? Não vai ter calor entrando nem calor saindo, ou seja, todo o trabalho que aparecer, o que eu fiz aqui, né? Eu só passei a energia interna para o outro lado, né? E aí ficou assim, certo? Então todo o trabalho agora é variação de energia interna. Então, quando o meu gás expande, significa que eu estou ganhando energia interna, eu estou aumentando, estou perdendo a energia interna, desculpa, né? Está expandindo, está diminuindo a energia interna e está transformando isso em trabalho. Quando comprime, eu tô, né, fazendo trabalho sobre o gás e ganhando energia interna, estou aumentando ali a energia interna do gás. Tudo isso sem perder calor. Tá? Essas são as adiabáticas. Então, olha lá. Ajustar a temperatura sem perda de calor. Então, é esse o caminho que o Carnot propõe, que é o caminho ideal, que é o caminho que vai ter, que vai poder fazer o máximo trabalho pelas isotermas, né? Porque eu transformo todo o calor em trabalho e pelas adiabáticas, porque eu transformo toda a variação de energia interna em trabalho. Tudo aqui vai ficar transformando em trabalho, né? E isso é que o Carnot chamou de o ciclo ideal. Então, isso é o máximo
de trabalho que eu consigo extrair de um ciclo perfeito, tá? Jamais será 100%, lembra? Tem que ter fonte quente, tem que ter fonte fria. Jamais será 100%, mas isso aí vai ser o máximo. Daí depende, né? Quanto que é esse máximo? Depende da temperatura 1, depende da temperatura 2, né? Depende do quão longe eles estão um do outro. Porque lembra que eu trabalho a área do gráfico? A gente vai ver daqui a pouco, né? Então essa área do gráfico aqui vai ser maior quanto, sei lá, quanto maior forem afastados uma da outra, quanto mais eu for de um T1 para um T2, né? Enfim, vai depender disso. Olha lá, então vamos ver. Então, maior eficiência de um ciclo de uma máquina ideal. Montamos aí o nosso ciclo de Carnot, vamos ver como é que ele vai funcionar. Então, né, temos lá nossa fonte quente, nossa fonte fria, certo? Deixa eu ver, opa, olha lá, né? Então, olha lá, por exemplo, se a gente começar aqui no 1, a gente vai do 1 para o 2, numa expansão isotérmica, né? O que está acontecendo aqui? Ó, lembra, isso aqui é pressão, isso aqui é volume. Isso aqui é o 1, né? Saímos aqui do 1. Eu estou indo do 1 para o 2, ou seja, eu estou fazendo uma transformação isotérmica. Não estou variando a temperatura. O que eu estou variando aqui? Eu estou aumentando o meu volume. Ó. O meu volume é aqui embaixo, né? Aumenta para cá, certo? Aqui o volume vai estar aqui assim. Aqui no 2 o volume vai estar aqui assim. Então o volume 2 é maior que o volume 1. Então eu estou fazendo isso aqui com o meu cilindro lá, né? Ó, o meu cilindrinho aqui embaixo, né? Eu estou grudado na minha fonte quente, recebendo calor e transformando todo esse calor em trabalho. Eu vou fazer, certo? Transformando tudo em trabalho sem variar a energia interna, uma expansão isotérmica, tá? Chegou no 2, eu vou cair para o 3. Como é que eu vou fazer para cair para o 3? Eu não posso, é adiabática, não tem mais calor, ou seja, eu tirei a fonte quente e botei um suporte isolante ali, né? Plá, não tem mais fonte quente, agora não tem mais calor entrando. Esse gás está fazendo? A energia interna dele, ele tá, né? O gás ainda está ainda tá aquecido por causa do reservatório da fonte quente, né? Ele chegou na temperatura da fonte quente. E aí eu tirei a fonte quente de repente. Só que ele não vai parar de expandir só porque eu tirei a fonte quente. Ele estava expandindo, expandindo, expandindo. Tirei a fonte quente, ele vai seguir, né? Ele vai transformar a energia interna agora das moléculas dele, né? Do reservatório ali, em trabalho, né? Ou seja, esse pistão continua subindo. Agora, como ele vai expandir, o que vai acontecer? Eu vou, né, transferir energia para o pistão para ele subir, e essa energia está vindo de onde se não tem mais fonte quente? Está vindo da energia interna do gás. Então, a energia interna do gás é que está fazendo com que esse negócio suba. Como eu estou expandindo adiabaticamente, a energia interna do gás vai diminuir, né? Assim como quando a gente usa o aerosol, né, um, desodorante, né? Quando põe desodorante no sovaco ali, né, fica geladinho. Por que fica geladinho? Porque eu estou expandindo um gás adiabaticamente. Ou seja, ele está diminuindo a energia interna dele, ele está ficando mais frio. Tá? Então ele vai expandir, vai ficar mais frio, até chegar lá no máximo do pistão. Eu preciso agora que esse pistão volte. Né? Não tem como eu seguir trabalhando com a máquina se o pistão ficar sempre lá em cima. O pistão tem que fazer esse movimento, subir e descer, né? Que é o que o pistão do carro faz, né? Hoje em dia, até hoje é isso aí, né? Tá? Então agora eu preciso fazer uma compressão. Qual é a compressão ideal? A do Carnot, do 3x4, uma compressão isotérmica. Agora eu vou ligar na fonte fria, né? Agora não está mais isolando, liguei na fonte fria, agora tem calor do gás saindo do gás porque eu preciso que esse cara desça. Vou tirar calor do gás, aí o pistão vai descer, porque as moléculas já estão muito, muito fraquinhas ali, né? Estão agitando menor pressão, o pistão vem descendo, vem descendo, vem descendo. Chega em um momento e eu tiro a fonte fria, corto o calor. Quando chega no 4 ali, corto o calor e ele vai seguir descendo, certo? Ele estava descendo, eu tirei a fonte fria, mas ele ainda segue descendo. Quando ele segue descendo agora, ele segue descendo adiabaticamente. E aí ele vai até lá embaixo, até o limite, né? Ele vai chegar até o limite em que ele pressiona tanto, tanto, tanto que a energia interna das moléculas, opa, pressionou, né? Elas estavam ali de boinha e tal. Aí eu começo a pressionar. Chega num ponto que a energia interna não deixa mais pressionar. Né? A pressão aqui já igualou com a pressão que o êmbolo faz. E aí eu volto lá para o meu ponto 1. Eu faço uma compressão adiabática. Então é isso, o pistão sobe em duas etapas. A primeira etapa é a expansão isotérmica do 1 para o 2 e depois a expansão adiabática. Depois ele desce com uma compressão isotérmica, compressão adiabática. Então é isso, expansão, expansão, compressão, compressão, expansão, expansão, compressão, compressão, expansão, expansão. E aí a gente tem um ciclo. Agora a gente tem um ciclo, certo? Expansão isotérmica, expansão adiabática, compressão isotérmica, compressão adiabática.
E ele fica fazendo isso eternamente, tá? E esse é o ciclo ideal, o ciclo fodão, o ciclo de Carnot. E lembre-se, nunca confundam, o ciclo de Carnot não é 100% eficiência. Não é transformar tudo em trabalho, porque o Carnot disse não dá para transformar tudo em trabalho. Por quê? Porque o ciclo depende que o calor flua da fonte quente para a fonte fria. Então eu preciso que vá embora, eu preciso que saia do quente, let it go, como já dizia Frozen, tá? Eu preciso que vá do quente para o frio. E é disso que eu tiro o calor. Então não tem como eu tirar tudo de calor. Eu preciso que a cachoeira escorra, certo? Muito bem. Então isso é o máximo que eu consigo tirar. Idealmente, tá? Olha lá, o trabalho, como em qualquer ciclo termodinâmico, segue sendo a área dentro do ciclo do diagrama PV. Então, né, se eu quiser calcular o trabalho do ciclo de Carnot, eu posso calcular a área disso aqui. Ah, como é que eu calculo essa área? Essa aqui a gente não sabe calcular no ensino médio, tá? Então, o que significa que o Enem jamais vai pedir para vocês calcular baseado na área. Sempre vai usar a formulinha. Usar a formulinha lá da primeira lei, tá? Dizendo que ele dá o calor e dá a energia interna, da variação de energia interna, e aí vocês podem achar o trabalho por esse motivo, por esse jogo, né? Tá, o Enem não vai pedir para vocês calcular essa área, porque essa área é impossível de calcular sem saber o cálculo diferencial, né? Que é o cálculo do nosso amigo Newton e do Leibniz e tal, que a gente só vê nas exatas na faculdade, a gente não sabe, né? Na faculdade a gente aprende a calcular essa área. Agora não precisa, então não se preocupem, não vai cair uma pergunta, qual é o trabalho baseado na área do ciclo de Carnot? Não vai perguntar. Bom, e aí nós vamos ver então os ciclos reais, os ciclos que tentam chegar próximo do de Carnot, usando todas as outras coisinhas que existem, que não é fácil, né? Fazer uma máquina real que chegue perto do ciclo de Carnot, tá? Próximo vídeo.